Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos iniciar a aula, então, de matemática do dia de hoje. Vamos continuar trabalhando na apostila, dando continuidade aos nossos conteúdos. Então, pega a sua apostila na página 74, tá bom? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre pesquisa, a questão da organização dos dados em tabelas e em gráficos. Em certas situações, utiliza-se a pesquisa para analisar alguns dados. Encontrar um modo de organizar os resultados de uma pesquisa facilita a compreensão e a tomada de decisões. Sobre esse assunto, acompanhe os casos em sequência. Então, nos é apresentado a situação número 1. Vamos lá. A professora Marta, ela fez uma pesquisa com os alunos do terceiro ano sobre como eles gostariam de participar do evento de final de ano da escola. As crianças, elas puderam escolher entre duas opções. Então, a primeira opção seria uma apresentação artística e uma segunda opção, a produção de um livro de memórias do ano. Para fazer a contagem de votos, né, ou seja, organizar todas as informações que virão dessa situação proposta, a professora pediu que cada criança colocasse um número numa plaquinha. Então, seria a opção 1, as crianças que escolheriam a apresentação artística, e a opção 2, aquelas que optariam a sua escolha para realizar uma produção de um livro. Então, olha só como foi a votação. Então, todas as crianças, algumas escolheram a opção 1 e algumas escolheram a opção 2. Como organizar, né, essas informações para chegar ao resultado? Então, complete a tabela. Primeira coisa que você vai fazer, esse exercício proposto, é que você utilize da tabela para organizar a informação pesquisada, tá bom? Para quais dados, Rê? Todos esses dados apresentados. Quem que escolheu qual? Como é que você faz, né? Nós temos que organizar essas informações para saber o resultado. E a primeira situação é que você organize com uma tabela, né? Então, olha só, opção, quais são as duas opções que as crianças tinham e a quantidade. Quantas crianças escolheram a apresentação artística? Foi um total de 12 crianças, tá bom? E a produção do livro? A produção do livro foi um total de 8 crianças. Com essas informações, nós podemos responder os itens abaixo. Por quê? Então, a tabela é uma forma de organização dos dados, o que nos facilita a compreensão e a resolução dessas questões aqui a seguir. Tudo bem? A questão 2, a situação 2, uma outra forma. Em uma competição de futsal, foram montados 2 times de meninos e 2 de meninas. As crianças receberam coletes amarelos ou verdes para separar os times. Então, olha só. Esse primeiro grupo é o grupo das meninas, algumas receberam coletes verdes, outros amarelos. Essa segunda linha é o grupo de meninos, um percentual também recebeu colete verde e o outro amarelo. Como é que nós vamos fazer essa organização? Através de uma tabela. Então, aqui nós temos a cor e o sexo que escolheu cada uma das cores, tá bom? Então, vamos lá. Meninos que escolheram o colete verde. Nós temos um total de 6 meninos, o que totaliza 12 meninos com esses coletes, tá bom? E as meninas do amarelo foram 7. Mas aonde estão essas informações? Aqui nas imagens analisadas, tá bom? A Rê contou dali, que totaliza também 12. E observe na organização da tabela quantas informações vocês conseguem. Então, se eu precisar da informação de meninos e meninas que escolheram o colete verde, foram 11. Quantos meninos e meninas, qual o total, né, de alunos que escolheram o amarelo? Foi 13, 6 mais 7. E o total? O total é 24 entre todos os participantes, coletes amarelos e coletes verdes,
meninos e meninas. Então, vejam, a organização da tabela, desses dados, organizado numa tabela, seja na leitura horizontal dos dados ou na leitura vertical, você consegue ter detalhado e respondido todas as informações que você procura. Não é necessário retomar essas informações depois que você a organiza utilizando o recurso da tabela, o que facilita o entendimento, tá bom? Vamos lá agora. Na situação 3, foi proposto aos alunos do terceiro ano que entrevistassem os membros da família com quem moram e que anotassem a idade de todos os integrantes. Observe os dados. Então, olha só, aqui já é uma tabela, né, um pouquinho mais complexa. Com esses dados, nós podemos organizar essas informações através de um gráfico de colunas. Para quê? Para facilitar a interpretação das informações. Então, inicialmente, se organiza essas informações através de uma tabela. Então, a idade de 0 a 9, de 10, né, contando de pedaços menores, e a quantidade de cada um. Então, de 0 a 9. Então, você volta lá na tabela. 1, 2, 3, e assim vai contando até que você preencha todas essas informações aqui da tabela. Depois da tabela organizada, conforme os dados que você organizou, você vai montar o gráfico de colunas. Lembra do gráfico de colunas? Tá bom? Então, um gráfico tem que sempre ter um título que indica o assunto analisado naquele gráfico. Então, aqui nós estamos falando sobre a idade de familiares dos alunos do terceiro ano. Aqui a quantidade e aqui a organização da tabela. Tudo bem? Vocês vão completar, então, de acordo com... Lembrando que cada espacinho aqui, essa tabela é de 1 para 1, ó. 0, 1, 2... A cada criança... Então, vamos dizer que, por exemplo, aqui, ó. De 0 a 9, você tem 20. De 10 a 19, nós temos um total de 5, tá bom? Alunos. Então, na hora de você preencher, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai até o número 5. Deu para entender? Muito bem. Depois do gráfico montado, você tem que colorir também as colunas. E aí é possível, organizamos por tabela, de tabela construímos o gráfico das informações. E aí você pode responder os exercícios pertinentes ao gráfico montado. Tudo bem? Nas páginas 78 e 79, são exercícios de prática de coleta de dados, tabelas e colunas. Tudo bem? Então, vocês vão realizar uma pesquisa sobre a quantidade de irmãos de cada aluno na sala. Pessoal, não dá para realizar de acordo com esse enunciado que vocês têm. Por quê? Porque nós não estamos em sala de aula. Então, nós vamos adaptar. Tudo bem? O que você pode, pesquisa sobre a quantidade, você pode pesquisar sobre idades dos seus familiares, você pode adaptar o gráfico sobre a quantidade de primos, tudo bem? Você vai ter que adaptar esta informação aqui de acordo com a sua realidade. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a quantidade de primos que eu tenho na minha família. Então, você informa a quantidade de primos que você tem. A gente só vai adaptar a atividade. O desenvolvimento dela é normal, tá bom? Só vamos substituir, ok? Analisa a sua pesquisa, tá bom? E responde as questões também da página 79, em que ela é finalizada com a construção do gráfico. Que gráfico eu vou fazer? Eu sugiro o gráfico de colunas, que ele é mais fácil de construção e de interpretação. Tudo bem, pessoal? Leiam novamente também os textos iniciais. Beijo, boa aula!